se a universidade é um espaço conservador e de pouca inovação, por que a gente ainda tá nela, né? Essa foi a pergunta feita pelo Thiagson, se eu não me engano, esse é o nome dele. Se eu errar, me desculpem. Que tem um canal no YouTube, né? Obviamente, né? Ele fala muito sobre música e tudo mais. Ele fez recentemente um vídeo falando sobre a questão da autocrítica da universidade, né? No caso, principalmente da universidade pública, que é onde tem mais, de forma muito mais intensa, a questão das pesquisas, né? Acadêmicas. Então, bem-vindos ao canal do Autismo Pensante. Eu sou o Ricardo, eu sou autista, e hoje a gente vai falar sobre esse vídeo e fazer alguns apontamentos, né, em relação a esse vídeo específico do Thiagson. Eu sei que ele fez um outro que acaba complementando esse, né? Eu vou, né, caso eu consiga lembrar, porque eu tô fazendo um vídeo sem roteiro, caso eu lembrar, eu vou acabar citando esse vídeo mais pra frente aqui no vídeo. Obviamente. Então, não se esquece de se inscrever no canal, caso você tenha chegado aqui de paraquedas, né? Porque tem gente que fala, vou deixar pro final, e não, acaba esquecendo depois. Então já se inscreve agora, aperta no botão de gostei pra mostrar que gostou, e vamos falar sobre esse vídeo do Thiagson, né? Então vamos lá pra falar sobre essa bagaça. Em primeiro lugar, né, no caso eu não vou necessariamente ficar apontando fontes, né, até porque eu tô fazendo meio freestyle estilo livre aqui. É mais para propor algumas reflexões, né, alguns apontamentos em relação ao que ele falou, né. Por exemplo, a questão de que a universidade ela é conservadora, e sim, ela é conservadora até pelo próprio tempo, né, o próprio contexto onde a universidade foi construída. Não vou entrar em detalhes nesse ponto específico, né, mas a universidade é uma instituição que é fruto de seu tempo, né, surgiu no continente europeu principalmente, então tem todo essa carga histórica, né, que influenciou a universidade. E tem um corno passando de moto, né, como vocês devem ter percebido, né, mas acontece, né, então vamos lá, e ignorem as roupas aqui, né, mas vamos lá. A universidade, né, é fruto de seu tempo, né, então obviamente ela nasceu já conservadora, né, assim como várias outras instituições, como o próprio Estado, a própria igreja, obviamente, né. Então, mesmo tendo passado centenas e centenas de anos, né, mesmo dentro do Brasil, que é um país fora da centralidade do sistema capitalista, a gente tem ainda vários resquícios desse conservadorismo, né, por vezes até reacionarismo, dependendo do caso, né, e principalmente dependendo do curso, né. Então tem esse primeiro ponto. Segundo, que eu concordo, obviamente isso é fato do que o Thiagson falou. Outro ponto que ele falou também, que eu concordo parcialmente, né, na verdade eu concordo, mas ele não se aprofundou muito nisso, foi em relação a como a universidade, ela não é inovadora, mas não é porque ela não é inovadora, é porque tem uma espécie de mito dentro da universidade, isso independente de ser pública ou particular, mas principalmente da pública, que é aonde está majoritariamente as pesquisas, né, principalmente no contexto brasileiro, é que a universidade ela cria conhecimento, e na verdade não, sabe, tipo, ela na verdade ela não cria conhecimento, na verdade ela, assim, ela cria, mas na verdade ela não cria, ela pega o conhecimento que já existe e sistematiza. Então tem uma grande diferença nesse ponto, né. Deixa eu colocar aqui, né, pra eu tentar encaixar essa bagaça aqui. Não vai dar muito certo, né, mas a gente tenta, né. Vou, enfim, dane-se. A universidade ela não cria conhecimento, ela sistematiza. Então, por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, algumas relações sociais, por exemplo, a questão, da relação, de poder, né, Foucault, por exemplo, basicamente metade dos dele é falando sobre questão de poder, micropoder, relações sociais. Ele na verdade ele não tá criando conhecimento, ele só tá sistematizando algo que existe na realidade. Se na realidade existe essas relações de poder, por exemplo, em questão de profissão, né, de ter, também uma questão da pessoa que tem um diploma, é a pessoa que não tem um diploma, que também é uma forma de exercer poder, né, no caso um poder intelectual, ou mesmo de cargo, né, de um cargo de gestão, do cargo mais operacional. Se tem, por exemplo, um topo do funcionalismo público
e uma base do funcionalismo público que responde a esse topo, por exemplo, isso é uma relação de poder, né. Então isso, eu como teórico, eu pego o que existe na realidade e jogo, né, de forma sistematizada, obviamente, dentro dos muros da universidade. Então, na prática, o conhecimento que ele existe ao longo do tempo, ao longo da construção social, né. Então ele é desenvolvido na sociedade e, na verdade, a universidade, ela pega um conhecimento que já existe, né, e só sistematiza. Então, no final das contas, a universidade é a última a saber, sabe? Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo que pode exemplificar melhor. Franz Fanon, quando ele fez a tese dele, né, na verdade o TCC, né, dele, né, o trabalho de conclusão de curso, falando sobre as questões raciais, né, que posteriormente se transformou no livro Pele Negra, Máscaras Brancas. Esse TCC, na verdade, ele foi negado pela universidade. Assim, gente, então, com isso, teve todo esse imbróglio, né, de certa forma. Depois que o livro, né, o TCC dele foi materializado no livro e esse livro teve a sua importância acadêmica, aí sim o livro foi para os muros da universidade e virou um clássico, né? Um dos clássicos em relação à pauta decolonial, a enfrentamento ao imperialismo, aquela coisa toda. Então, a universidade, ela negou o conhecimento, mas posteriormente a universidade como instituição assimilou esse conhecimento e esse conhecimento foi tratado como algo acadêmico, né? Ele foi oficializado como um conhecimento válido, mas na verdade esse conhecimento já existia, ele só foi negado anteriormente, né? Assim, tem esse, né, então tem esse primeiro ponto, né, eu tô falando meio que no modo Rap God aqui, mas eu tô até meio viciado aqui. Então assim, gente, a questão da universidade, não ser um espaço de inovação, na verdade ela nunca foi. Ela sempre foi majoritariamente um espaço conservador e pouco inovador, porque, ela como instituição, criada dentro do seu contexto de tempo e espaço, a função dela não é inovar, né. Óbvio que vai ter uma ou outra pessoa, um ou outro pesquisador que vai conseguir superar essa barreira, né, conseguir destruir essa barreira a muito custo, inclusive, enfim, fazer uma inovação acadêmica que vira base para todo um campo de estudo. Por exemplo, o próprio materialismo histórico dialético, que antes era rechaçado, até hoje na verdade, né, mas, hoje já tem uma certa validação acadêmica e mesmo assim tem as suas limitações, né, porque usam só alguns aspectos que favoreçam a própria manutenção de como a universidade funciona hoje. Que mais pra frente eu já vou entrar nessa parte, né, da autocrítica universitária, que na verdade é agora, né, que é uma parte que eu discordo bastante do Thiagson, que é voltado a falar que a universidade é um espaço de autocrítica. Isso não existe, gente. Assim, até tem alguns ensaios falando, né, ensaios não no sentido de acadêmico, né, de pesquisa, né, mas, estão ensaiando, né, algumas pessoas ensaiam essa autocrítica, mas na verdade ela não é colocada em prática, que é o principal. Então assim, gente, o que que se dá na prática? Existe sim até uma autocrítica dentro dos muros das universidades, principalmente públicas, mas que não necessariamente essas autocríticas gerem um efeito prático, né, elas têm até um efeito de, por exemplo, de sensibilização de outros estudantes, de outros professores universitários, até mesmo de coordenadores desses cursos, sejam de graduação, sejam de pós-graduação latos ou stricto sensu, que no caso o primeiro é especialização, o segundo é mestrado e doutorado, mas não tem um efeito prático nas mudanças da própria universidade. Então vou dar um exemplo, assim, eu até usei esse exemplo no comentário que eu fiz no vídeo do Jackson, em que ele cagou, né, não sei, que é a questão do modelo de estudos remoto, ou EAD, ou à distância, ou o nome não importa muito, porque na verdade estão falando, meio que da mesma coisa. O estudo remoto, para quem não sabe, é o estudo, no caso graduação, especialização, mestrado, doutorado, são modalidades em vez de você ir para a instituição física, você vai para a instituição de modo
remoto, digital, da onde você está, você consegue acessar a estrutura daquela universidade, daquela instituição. Então, por exemplo, quando eu fiz a minha especialização em Direitos Humanos na América Latina, na UNILA, que é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, é uma universidade federal lá de Foz do Iguaçu, né, lá na Tríplice Fronteira. Eu fiz, né, eu só consegui fazer justamente porque estava na pandemia e todo mundo estava tendo que ser forçado, né, a ir para ensino à distância, né. Aí alguns vão dizer: "Mas ensino à distância é ruim, especialização remota é ruim". Não necessariamente, gente. Da mesma forma que o ensino pode ser ruim, obviamente pode ser ruim no remoto, ele pode ser ruim no presencial também, porque o problema não é o meio, de como você acessa esse conhecimento, mas sim como, se tem uma estrutura, porque no final não depende se é EAD, se é remoto, se é presencial, se não tem recurso para manter essa estrutura. Então, assim, no caso, né, da minha especialização, as minhas aulas foram, ai que eu tô tirando um pelo aqui, as minhas aulas foram remotas, né, como eu falei, mas eram aulas síncronas, ou seja, elas eram aulas ao vivo, né, não tinha aula gravada. Eu sei que tem todo esse problema dos cursos superiores, né, das universidades, principalmente particulares, que fazem o EAD e fazem aquela merda, aquela bosta de aula gravada, leitura de PDF para substituição de aula, sabe? Provinha de 10 questões. Eu sei que existe isso, mas então existe também as aulas EAD, né? Ou seja, ensino à distância, da mesma forma que tem em sala, de modo presencial, só que por Google Meet, por outro programa, outra plataforma de reuniões, e isso não mudou em nada, né? Porque eu já tinha vindo de uma outra especialização, né, que foi de mídias e redes sociais, caso na UAM, né, a Embi Morumbi, né, a Universidade Embi Morumbi, que foi presencial, que também foi muito boa, né, dentro do que ela se propôs a fazer, e, assim, sinceramente eu não senti diferença alguma na questão do meio, né, porque as duas eram de especializações, a única diferença é que uma era de universidade particular, outra é de universidade pública, e a segunda diferença é que a primeira foi presencial e a segunda foi à distância, né, pela questão do contexto, né. Então, o que que eu tô querendo dizer com tudo isso? É que tô usando essa questão do ensino à distância, né, do modelo remoto de ensino, para falar que a questão da autocrítica na universidade, ela não existe, porque na situação que eu estava na época na UNILA, praticamente toda a aula falava disso, "Ah, eu estou na universidade, eu estou na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. O único motivo é que exclusivamente eu só estou lá por causa que era remoto, porque eu não tinha como sair do estado de São Paulo e ir para o Paraná, lá para a Tríplice Fronteira, e fazer uma especialização durante um ano e meio, sem ter qualquer tipo de recurso, né? Porque eu não sou uma pessoa abastada financeiramente, gente. Então tem isso. Eu não teria como largar tudo em São Paulo para tentar ir para Foz do Iguaçu sem conhecer ninguém, morar de aluguel, de repente comprar um monte de coisa, sendo que eu estava desempregado, entende? Tipo, então o ensino EAD foi uma das poucas experiências de acessibilidade que eu tive em instituições de ensino superior. Mesmo assim, mesmo depois de todas essas críticas que se fazem em toda a aula, foi aberta uma nova turma, né, dessa especialização em direitos humanos na América Latina, né, ênfase no direitos humanos, e foi aberta na modalidade exclusivamente presencial. Então, adianta porra nenhuma crítica dentro de uma universidade se essa crítica não se transforma em prática, porque senão é idealismo, gente. Eu posso ficar fazendo 300 milhões de críticas, né, entrar em uma instituição específica de ensino superior pública, fazer crítica a rodo, ficar fazendo congresso, ficar, né, organizando ou participando de congresso, fazendo artigo para revista,
Se quem tem o poder de decisão nesse tipo de situação, não vai fazer, não vai fazer. Então, assim, gente, autocrítica sem prática é quase nada. Fora que, mesmo na autocrítica, existe um limite do que você pode criticar, sabe? Vou, assim, de cabeça citar a palestra do Neil Dorix, né, que ele fez já há alguns anos sobre a crítica à razão acadêmica, que ele fala justamente que a questão da universidade, ela, hoje em dia, né, comparado com a década de 1990, é justamente essa diferença entre, na época, né, ter a universidade viver fazendo a sua autocrítica e hoje em dia essa autocrítica praticamente ser inexistente. Então, mesmo assim, tem o seu limite, né, do que você pode criticar ou não, porque quando você está criticando a universidade, automaticamente, né, por mais que você não queira, você está criticando as pessoas dentro dessa universidade, principalmente as pessoas que estão dentro dessa universidade que ocupam espaços de poder. Então, aí entra os professores universitários, principalmente os que já têm a estabilidade garantida, né? Que não são os substitutos, por exemplo, né? Os assistentes, né? Mas os que já têm estabilidade e principalmente os coordenadores desses cursos que têm o poder de, né? Um poder decisório maior de mudar a ementa do curso, mudar de repente a modalidade. E isso eles não vão fazer justamente porque eles não querem que o ensino superior, né, por mais que eles inventem qualquer justificativa, enfim, eles não querem que o ensino superior seja acessibilizado. Então, quando a gente fala, né, para quem não conhece o canal aqui, eu falo muito sobre a questão também de acessibilidade. E quando a gente fala de acessibilidade, a gente não fala de acessibilidade só para pessoa com deficiência, né? No caso, eu sou uma pessoa com deficiência por estar dentro do espectro autista, né? Óbvio. Então, a questão da acessibilidade não é só pessoa com deficiência, mas também voltada para pessoas de diferentes identidades, sejam marginalizadas ou não, né? Então, quando a gente fala de acessibilidade, dentro do contexto acadêmico, a gente também está falando de acessibilidade, de fazer com que o máximo de pessoas possíveis tenham acesso à universidade, ou no caso, não a universidade de modo abstrato, mas a universidade na figura dos cursos, né? E senão vai ficar nessa de ficar falando de a universidade é acessível, aberta, livre, mas quando tem alguma ação voltada para um desses três, é um curso de extensão, né? E olhe lá, quando muito uma especialização remota, e mesmo assim tem que residir no mesmo estado, né? Porque aí tem, hoje em dia tem as especializações de universidades públicas que são no modelo EAD/barra remoto, mas você tem que se residir no estado porque os polos, né, aonde você vai ter que ir presencialmente, só se encontram em cidades que ficam naquele estado específico. E isso, estou falando das universidades públicas federais, né? Então tem esse ponto, né? Então, esses são exemplos que eu posso dar, tem outros exemplos, por exemplo, também envolvendo acessibilidade, né? Eu posso citar de cabeça também dois casos que tiveram na UFMG, né, Universidade Federal de Minas Gerais, onde pessoas autistas tiveram seus laudos negados em banca de heteroidentificação de pessoa com deficiência, o que já é bizarro, né, a existência de banca de heteroidentificação, porque você não tem como identificar uma cara de autista, por exemplo, e nesses dois casos as pessoas que tentaram a vaga de cotas para pessoas com deficiência nas graduações da UFMG, né, esses dois casos, apresentaram laudo, tiveram seu laudo negado em banca de heteroidentificação, né, a pessoa teve que, além de apresentar o laudo do espectro autista, teve que ir até a banca de heteroidentificação, que geralmente dura de 15 a 20 minutos, para identificar se a pessoa é autista ou não. Teve o seu laudo negado, disseram que essa pessoa não é autista. Nos dois casos, se eu não me engano, as pessoas recorreram e mesmo assim teve essa solicitação negada e só conseguiram entrar na UFMG por causa que elas entraram na justiça e a justiça determinou que elas ocupassem como graduandos dentro da vaga de cotas. Então, assim,
falar de acessibilidade, gente, no caso, falar principalmente de autocrítica na universidade é o que menos tem, gente. Vamos parar com esse idealismo, né? Quem não tô nem só falando isso pro Thiagson, mas também para qualquer graduando, qualquer pós-graduando, né? Qualquer gente que se formou, principalmente em universidade pública. Assim, gente, o que menos tem autocrítica universitária. Convenhamos, gente, o que menos vocês fazem é pisar na rua. Assim, tipo, e eu falo isso falando de alguém que se formou em faculdade particular, né? Eu me formei em comunicação social na ESANC, né, que é a Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação. Sim, o nome é grande, mas enfim, o que menos tem é gente de universidade pública aplicando o que fala. Então já começa por aí. Então, e tanto que em um vídeo posterior que o Thiagson fala, ele tenta falar justamente dessa questão das relações de poder, o que impede a questão da autocrítica universitária, o que realmente meio que ele fez uma autocrítica para si mesmo, né? De certa forma, mas assim, eu fiz esse vídeo só para, enfim, deixar determinada essa crítica, a autocrítica universitária que na verdade não existe. Então, vamos parar de idealismo, vamos parar de pensar que a universidade é um centro de inovação, é um centro de pensamento revolucionário, que não, né? Primeiro que ela só, como eu falei, ela só pega o que já existe fora da universidade, né? Na realidade, só sistematiza, é o máximo que ela consegue fazer. E assim, tudo isso para responder a pergunta do Thiagson, né? Se tem todos esses problemas, né? Se a universidade, principalmente pública, não é inovadora, não é tão inovadora assim, e é conservadora, por que a gente tá nela? E é muito simples, porque a universidade, ela emite diplomas, né? Diploma é um signo de poder. Ela acaba sendo a materialização de um poder intelectual, de certa forma. O que significa não que a pessoa que está fora da universidade não pode saber mais que uma pessoa que se formou em determinado curso de universidade, aqui falando principalmente das públicas, mas também das particulares. Não estou falando disso, mas é justamente quando a pessoa tem um diploma, principalmente determinados nomes, principalmente de determinadas instituições, primeiro, se ela é pública ou particular, e segundo, qual particular também e qual pública também, esses diplomas, eles são símbolos de poder, né? Eles representam, eles acabam, na verdade, fazendo com que o outro, né, perceba aquela pessoa como uma pessoa diferenciada. Então, na verdade, a gente está falando muito mais sobre escassez de espaços de poder do que necessariamente de conhecimento. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem um diploma de comunicação social pela Unicamp, né, que é a Universidade de Campinas, né, a Universidade Estadual de Campinas, ela pode ter exatamente ou mesmo um conhecimento abaixo do que eu tenho com a minha graduação em comunicação social, mas para as outras pessoas eu vou saber menos que uma pessoa da Unicamp. Sabe por quê? Porque tem toda essa mística, nessa aura, entre aspas, de que a Unicamp, que primeiro, entrar na Unicamp é mais difícil, ou seja, ser mais difícil significa que o ensino é melhor, o que isso é uma falácia, não existe isso, na verdade é só uma forma de dizer que espaços mais exclusivos significam que eles são mais importantes, portanto, a pessoa que entrou em espaço mais exclusivo do campo educacional, ela sabe mais, o que não faz sentido nenhum isso, e que também a pessoa, por estar naquele espaço, ela tem uma importância maior porque ela tem um diploma de uma universidade pública. Da mesma forma, uma pessoa que está numa instituição de ensino superior em particular, ela pode ter o seu diploma mais valorizado apenas pelo seu diploma ser, por exemplo, de uma ESPM, de uma PUC, sabe? Em comparação com quem se formou na Unip, que é a Universidade Paulista, da ESANC, de repente da própria Embi Morumbi, entende? Então tem essas diferenciações de valorização da pessoa em relação aos espaços que ela ocupou e como esses espaços, né, foram materializados naquele documento que a gente chama de diploma. E isso, inclusive, fez com que eu,
eu, né, pelo menos no primeiro momento, só considerasse continuar na Unila por causa que a Unila era uma universidade pública federal. Porque quando eu entrei, eles disseram, né, a coordenação do curso disse para mim, né, quando eu entrei na Unila, poderia ir o curso, na metade do curso, na verdade, ir para presencial. Então, na verdade, eu arrisquei. Eu poderia ter arriscado, de repente, 7, 8 meses de curso, para de repente ter que abandonar um curso por causa que iria para presencial. E o curso só não foi para presencial justamente porque todos os alunos assinaram um termo de responsabilidade dizendo que o curso deveria continuar remoto até o final. A única parte presencial que teve mesmo foram as apresentações de banca, que todo mundo teve que ir para Foz do Iguaçu. Inclusive, eu cheguei a fazer uma vaquinha na época, então imagina. Para ficar uma semana em Foz do Iguaçu, para participar de um congresso que os próprios alunos organizaram e para apresentar a minha monografia de especialização, eu tive que fazer uma vaquinha, porque eu não tinha dinheiro para bancar esse rolê, sabe? Agora imagina ficar lá pelo menos um ano. Então, assim, gente, respondendo a pergunta de forma mais sucinta, né, por que a gente continua nela? Porque a universidade representa uma percepção em relação ao coletivo de que nós somos mais importantes. Na verdade, a gente é mais importante? Não, mas é a percepção que as pessoas, de um modo geral, vão ter, né? Então, o próprio Thiagson, que está terminando o seu doutorado na USP, ele vai ter uma percepção perante as outras pessoas de uma valorização muito maior do que qualquer outra pessoa, por mais que ele negue isso, né, de repente, não sei. Então, assim, gente, trazer essa reflexão aqui, acabei trazendo até algumas referências, né, ao próprio Neil Dorix e também, né, acabei citando autores como o próprio Foucault, enfim. E é isso, gente. Aperta no botão de gostei, caso você ainda não apertou, se inscreve no canal, é a sua última chance, caso você ainda não se inscreveu, e comente aqui embaixo o que você achou dessa treta toda aqui, né? Então, e se você chegou até o final e não tem nada pra comentar, comente a palavra, sei lá, comente a palavra crítica, pra gente saber quem é de verdade, quem é de mentira, né? Quem só tá aqui, ai, o Ricardo do Autismo Pensante, né? E na verdade não assistiu o vídeo até o final. Então vamos provar pro pessoal, né? De certa forma que vocês acompanham o canal. Então vamos lá, a gente se vê na próxima. Tá calor pra caramba e é isso. Até a próxima. Tchau!